Olá, tudo bom? Canal Aprenda Comigo. Hoje a nossa segunda aula de gramática para o segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ambiguidade. O que é ambiguidade? Então, se você puder, dê o seu joinha aí, tá? Na aula de hoje. O seu like, deixe o seu like, ative o sininho para que você, sempre que possível, possa receber novos avisos de novos vídeos que estaremos colocando aqui no canal. Muito bem. A ambiguidade ela ocorre quando um trecho, uma sentença, uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível. Isso pode gerar problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. A ambiguidade é um problema muito comum e presente em diversas construções textuais e orais, estando muitas vezes relacionadas à escolha das palavras que utilizamos quando falamos ou quando escrevemos. E também a disposição que essas palavras ocupam na sentença. Dependendo do lugar onde você coloca determinada palavra, o sentido pode ser um ou pode ser outro. Bem, mas a ambiguidade, em alguns casos, é vista como um vício de linguagem, isto é, um desvio das normas padrão, que são estabelecidas pela língua portuguesa, para o uso da língua portuguesa. Embora seja aceitável na linguagem lírica e poética, devido à maior liberdade que o poeta pode ter na hora de criar, na hora de produzir o seu texto poético, a ambiguidade é um vício que deve ser evitado em textos jornalísticos, acadêmicos e mesmo durante aquela nossa comunicação do dia a dia, aquela comunicação informal, já que ela pode causar problemas na interpretação das informações que nós iremos transmitir, que nós iremos passar ao nosso interlocutor. Bom, nós temos alguns tipos de ambiguidade. Aqui nós vamos apresentar alguns. Então, o uso indevido de pronomes possessivos pode causar ambiguidade. Veja só esse exemplo que aparece aí na tela. Andréia pediu a Fabiano que pegasse sua mochila na sala. Bom, e agora? Quem pediu? Foi a Andréia que pediu que o Fabiano pegasse a mochila dela? Ou foi a Andréia pedindo ao Fabiano que pegasse a mochila dele? Então você percebe que ocorre aí, devido ao uso do pronome possessivo, um duplo entendimento, Pode ocorrer aí um duplo entendimento da sentença, Então, como é que poderia ficar melhor? Se ao invés de usarmos o pronome sua, nós utilizássemos, se quiséssemos nos referir à mochila de Fabiano, o pronome dele. Ou se quiséssemos nos referir à mochila da Andréia, utilizássemos o pronome dela. Então, como ficaria a construção? Andréia pediu a Fabiana que pegasse a mochila dele, nesse caso a mochila é de Fabiano, ou Andréia pediu a Fabiano que pegasse a mochila dela na sala. Nesse caso, a mochila não pertence ao Fabiano, mas à Andréia. Outro tipo de ambiguidade muito comum é quando nós colocamos inadequadamente as palavras, quando usamos mal as palavras. Veja essa sentença que aparece na tela. O garoto mal-humorado resmungou durante a prova. E aí? Será que o termo mal-humorado está querendo transmitir a mim a ideia de que esse garoto ele vivia mal-humorado ou
que esse garoto, no momento em que ele estava realizando aquela prova, aquela avaliação, ele estava mal-humorado. Não dá para saber, né? Pela sentença não tem como. Mas, se ao invés de construirmos desta forma, nós pudéssemos usar as palavras, né, colocadas em outro lugar, né, de outra forma, talvez não houvesse confusão. Então, se ao invés de dizer o garoto mal-humorado resmungou durante a prova, nós disséssemos assim, mal-humorado, o garoto resmungou durante a prova. Ou ainda, o garoto sempre mal-humorado resmungou durante a prova. Então, não ficou melhor, né? Então, tudo depende da forma, da maneira como nós nos expressamos. E só lembrando, tá? As formas que nós temos de nos expressarmos pode ser através da linguagem verbal, né? Linguagem verbal oral, linguagem não verbal, muitas vezes, ou através da linguagem verbal escrita também. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de utilizarmos as palavras para que não tenhamos, né, ambiguidade. Outro tipo de ambiguidade é quando nós usamos indevidamente as formas nominais, né? As formas nominais dos verbos, né? Você sabe que os verbos, eles podem podem estar na forma nominal no infinitivo, né? No particípio, no gerúndio, tá? Então vejam só esse exemplo que aparece aí na tela. A garota viu o vizinho correndo. Quem estava correndo? A garota ou o vizinho? Bom, da forma como é colocado, é meio difícil sabermos, né? Mas se nós pudermos construir de outra forma, talvez o problema de comunicação possa ser superado. Por exemplo, se ao invés de utilizarmos, né, a forma nominal correndo no final da frase, usarmos no começo. Correndo, a garota viu o vizinho. Quem estava correndo agora? Quem estava correndo? Era o vizinho ou era a garota? Era a garota, nesse caso. Agora veja essa outra forma. A garota viu o vizinho. Quem estava correndo? Agora, no final da nossa frase, o entendimento é outro. Veja, quem estava correndo agora? Era o vizinho. E quem viu o vizinho correndo foi a garota.